Então, congregação amada do Senhor, hoje já são 3 de agosto de 2025. Eu fico até boba de constatar que a metade do ano já foi e, na verdade, o 7º mês já foi. Mas está escrito, né? Para Deus 1000 dias é como 1000 anos como 1000 dias. Para Ele, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então isso aí nos consola que Deus está no controle de tudo, não está ali escapando nada. E hoje eu quero lançar um apelo. Um apelo assim... Ai, eu, né, do fundo da minha alma, por todo o amor que eu tenho por Jesus e que eu tenho por cada ser humano, pelo meu desejo de ver cada um junto, agarradinho com Jesus, eu vou lançar esse apelo. Qual é? É tempo de se voltar para Deus. Eu vou me basear no texto de 2 de Crônicas, capítulo 30, verso 6 a 9. Então, este é um apelo que o rei Ezequias fez para todo o povo de Israel, para que ele se voltasse para o Senhor. E este apelo, ele serve para nós hoje. Ele ressoa assim profundamente, como um alerta, um convite para nós hoje, em nossa relação com Jesus. Este é um apelo urgente para o nosso tempo. Imagine, né, se hoje, em meio a tantas incertezas e desafios, a gente recebesse uma mensagem urgente, vindo de uma autoridade que se importa profundamente conosco. E é isso que a gente pode ver em 2 de Crônicas 30, 6 a 9, que eu quero partilhar com vocês. É esse convite, é um convite amoroso e sério para nos voltarmos para Ele. Vou pedir para você assistir o vídeo até o fim e ver que esse convite é para você hoje, é para mim. Então, que nós, cada um de nós precisa se voltar para o Senhor nosso Deus, Jesus, o Cristo, Jesus Cristo de Nazaré. Então, assim, é algo muito, muito forte. E ele é baseado em quê? É baseado naquilo que a Bíblia é. A Bíblia é uma carta de amor da parte de Deus para cada um de nós. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito que toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então é baseado nessa Bíblia que ela declara o amor de Deus para conosco. E eu vou confiar nesse amor de Deus. Então já vou começar a ler o que alerta é esse que está escrito lá em 2 Crônicas, que foi feito pelo rei Ezequias e que eu humildemente quero lançar esse clamor para vocês hoje. Olha só o que está escrito, 2 Crônicas 30, verso 6. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais, com a seguinte mensagem: israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, para que ele se volte para vocês. Esse era um apelo assim localizado, né? Eles estavam sofrendo uma ameaça muito grande de destruição. Então, o rei está lançando esse apelo e dizendo: olha, não seja como seus pais, não seja como aqueles que não ouviram, aqueles que se distanciaram do Senhor. Não fique preso
nessa história dos seus antepassados não terem ligado para Deus. É tempo de se voltar para Ele. Submetam-se ao Senhor. Se vocês se voltarem para o Senhor, vocês alcançarão misericórdia, porque o Senhor nosso Deus é bondoso e compassivo. Ele não rejeitará, Ele se voltará para você. Então, assim, isso é o texto lá. E eu vou, reescrevê-lo para os dias de hoje. A gente poderia dizer assim, por ordem do Rei dos Reis. Quem é o Rei dos Reis? É Jesus, nosso Senhor. Mensageiros, percorre o mundo inteiro. Então, hoje, a internet alcança o mundo inteiro. Você pode tomar para você esse convite hoje. Está chegando aos teus ouvidos hoje, agora. Vinda do próprio Jesus e de seus servos com a mais profunda verdade. Amados filhos e filhas, voltem-se para o Senhor Jesus, o Deus que é Pai, que é Salvador de toda a humanidade. Voltem-se para Ele, para que sua graça e misericórdia se derramem sobre vocês, que muitas vezes se sentem perdidos, sobrecarregados ou distantes. Não vivam como aqueles que o ignoraram no passado, que buscaram seus próprios caminhos e se afastaram da sua vontade, colhendo tristeza e desolação. Vocês veem a seu redor as consequências de uma vida sem Ele. Portanto, não endureçam seus corações, não sejam teimosos como muitos foram antes de vocês. Submetam-se ao Senhor Jesus. Venham ao santuário. Quem é o santuário? Somos nós. A gente viu, eu falei a semana passada, que nós somos templo do Espírito Santo. E a gente tem que lidar, que cuidar, que guardar, que todas as atividades, que eram feitas com o templo físico, elas devem ser feitas com o templo espiritual. Nós somos o templo do Espírito hoje. Então, venham, busquem a sua presença, a sua palavra. Sirvam ao Senhor Jesus, ao seu Deus, porque servir a Ele é melhor do que servir ao inimigo das nossas almas. Se vocês verdadeiramente se voltarem para Jesus, Ele lhes concederá nova vida, restaurará o que foi perdido e trará de volta a plenitude da vida que Ele mesmo oferece. Pois o Senhor, seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele nunca os rejeitará, se vocês se arrependerem e se voltarem de todo o coração para Ele. Tem um versículo em Isaías que fala, ainda que seus pecados sejam como a escarlata, quer dizer, vermelhos como o sangue, eles se tornarão brancos como a neve. Então, assim, esse apelo, esse chamado, essa convocação, esse alerta, é uma verdade para hoje. Há uma necessidade de um retorno, há necessidade de arrependermos. O povo de Israel precisava naqueles dias e nós precisamos hoje. Então, esse chamado é para nós hoje, para nos arrependermos. Olha, das coisas mais comuns de encontrar hoje é o ser humano voltado para si mesmo, é o ser humano arrogante, é o ser humano orgulhoso. Mas, infelizmente, isso não nos leva a lugar nenhum. Veja, estamos no século 21, no ano de 2025. A gente olha em volta e não acredita ao ver manifestações, assim, praticamente de barbárie, Os drusos estão sendo eliminados por milícias, por clãs que foram convocados a serem eliminados, Ou então os beduínos se juntaram e estão dispostos a estraçalhar. Então, assim, há tantas coisas. Eu não quero falar nestas coisas, porque, na verdade, você é que vai decidir qual relato
você vai escolher crer. O relato do inferno, que é todo tipo de desgraça, e o relato de Deus, que acima de tudo, Ele está no controle. Não é para a gente fechar os olhos e não querer ver o que está acontecendo, mas não colocar, vamos dizer, a tragédia humana em primeiro lugar e acima, porque há um Deus. Porque se não fosse assim, não existiria mais ninguém sobre a face da terra. É porque o nosso Deus tem esperança sobre nós mesmos, porque o nosso Deus crê em você, crê em mim, que ainda estamos aí, porque poderíamos estar destruídos. Se fosse olhar a nossa maldade, toda a ruindade que a gente faz como ser humano. Então, eu decido acreditar na promessa que Deus tem de vida e vida em abundância para nós. Isso não quer dizer que eu não esteja vendo algumas coisas ocorrendo. Então, a gente não vai fechar os olhos à maldade, mas a gente vai crer que esse convite, esse alerta é para mim e é para você hoje. Por que é para mim que sou crente há 40 anos? Porque existe a possibilidade de eu esquecer, largar para lá. Isso pode acontecer, o homem tem o livre-arbítrio, o homem pode escolher. E para que eu não rejeite esse caminho, eu preciso de buscar a Deus, eu preciso de me aproximar dele, eu preciso de me voltar para ele cada dia. Voltar-se para o Senhor não é uma passagem que você compra, é um caminho, é um passo após outro passo. Então, eu venho aqui, sabe, assim, com toda a força da minha alma, lançar esse apelo: volte-se para o Senhor, é tempo de arrependimento, é tempo de retorno. Então, assim, muitas ruínas são causadas pela infidelidade. Não sejamos infiéis, o alerta que Ezequias fez. Então, assim, se você está vendo, né, as coisas tristes ocorrerem e perder a esperança em Deus, eu te digo agora, não perca, porque o nosso Deus é Deus, vale a pena. Há uma luz no fim do túnel. Agora, se você continuar sobre a sua arrogância, sobre o seu egoísmo, dê uma chance para você, saia dessa posição. Submeta-se a Jesus Cristo, submeta-se. Aceite essa submissão, porque aqueles que se humilham serão exaltados, aqueles que se exaltam serão humilhados. A história é lotada de exemplos como esse. Os grandes impérios, os grandes homens que fizeram decreto de serem Deus, que exigiam adoração, essas pessoas passaram. Então, a história humana é repleta de casos que não adianta ficar em cima da arrogância, ficar em cima do egoísmo. Então, eu continuo a fazer esse apelo. Submeta-se ao Senhor, sirvam a Ele, ao seu Deus. Isso nos chama a render a nossa vontade, a buscá-lo em sua presença. E Ele mesmo vai nos dar força. Por quê? Porque Ele mesmo preparou uma forma, um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele dá todo o suprimento que a gente precisa. Quando Jesus morreu e venceu a morte, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Ele nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo é a parte de Deus que habita em nós, em cada um de nós, que atende a esse apelo, atende a esse chamado e convida o Senhor para morar no seu coração. Então, muitas vezes a gente tem medo de servir, achar que Ele é um Deus ruim, mas Ele não é. Olha, são inúmeras as passagens que prometem misericórdia e restauração. Porque o cerne do chamado, o cerne da mensagem é a esperança. Se você se voltar
para Deus, Deus se voltará para você com misericórdia e restauração. E a promessa para nós hoje, ela é mais gloriosa, ela é mais forte, porque nossa vida, a paz, a esperança, um relacionamento eterno com Deus é através de Jesus Cristo, e Ele é bondoso, é compassivo e jamais nos rejeitará. Então, aceite esse apelo, aceite esse chamado. Então, o apelo de 2 Crônicas 30 é um chamado atemporal para nos reconciliarmos com Deus através de Jesus Cristo, o único caminho, verdade e vida. Ele nos convida a deixar o passado de afastamento e abraçar a esperança, a restauração que só Ele pode oferecer. Você pode dizer, mas por que eu vou acreditar em você? Eu não vou ter essa explicação no nível de te poder convencer, porque eu não tenho como fazer a escolha por você. É o seu coração que vai tomar a decisão de abrir e se entregar ao Senhor. Eu posso falar para você, olha, há 40 anos eu fiz essa escolha. Eu não me arrependi. E eu quero continuar até o fim dos meus dias. E olha que eu pedi a Deus 100 anos. Então, assim, eu não tenho como forçar a barra. Nem Jesus força a barra. Ele faz um convite. Ele faz um alerta. E eu citei o 2 Crônicas 30, do verso 6 a 9, que você pode ir na sua Bíblia e ler. Mas eu quero trazer agora outros versículos que também nos convidam a voltar para Jesus. Está lá o primeiro que eu quero citar em Mateus 11, do verso 28 a 30. Na verdade, é um convite ao descanso. Venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, esse é um convite de Jesus para aqueles que se sentem exaustos, com dificuldades na vida, com peso. Ele oferece o quê? Alívio, paz e esperança em sua presença. Eu só posso oferecer a vocês os versículos da palavra. A palavra é espírito e é vida. E a confiança de que o Espírito Santo pode tocar o seu coração neste momento. E você atentar para isso e aceitar esse meu alerta, esse meu clamor, esse meu convite. Um outro versículo está lá em João 6, verso 37, que diz assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Então não tem pecado que possa ser maior do que este amor de Deus. Não tem dificuldade que possa ser maior do que essa declaração de Deus. Eu jamais rejeitarei. Jesus garante que qualquer um que se aproxime dele não será afastado. É uma promessa de aceitação incondicional para quem decide buscá-lo. Mais um verso. João 14, 6, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele apresenta como a única via para a reconciliação com Deus, um convite explícito, direto, para voltarmos para ele, como meio de alcançarmos ao Pai. Aí você pode falar para mim, mas e se ele não existir? Então não vai fazer diferença você ir ou não, porque vai ficar igual. Agora, se ele existir, se for desta forma que está na Bíblia, aí as decisões serão diferentes. Então, o que custa você tentar? Atos 3,19 também fala assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor. Então, é um chamado claro, objetivo ao arrependimento. Voltar-se de uma direção para outra, mover-se, que resulta no perdão dos pecados. Então,
E isso vai te levar a uma vida que vai ter sentido. Vai haver uma renovação espiritual vindo de Deus. Muitos hoje não estão percebendo o sentido na vida. E isso está diretamente proporcional ao egoísmo, ao eu, ao culto do eu. Então, quanto mais focado no eu, mais longe do ser humano você está e mais sem sentido você vê a vida. Então, esse apelo também é um apelo para o sentido da vida, porque tem um verso também que fala: a realidade é Cristo. Ai, vou falar mais dois, espera aí. Tiago 4,8 diz assim: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e purifiquem os corações, vocês que têm a mente dividida. Então, ele também está fazendo um apelo. Aproximem-se de Deus e ele virá a voz. E que é o que eu achei mais forte de todos eles, assim, junto com o de 2 Crônicas 30, e que eu vou me deter um pouquinho nele, é o Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus está proativamente chamando e esperando que abramos a porta. Ele não empurra, ele não rebenta a porta, ele não força ninguém. Ele está à porta, está batendo. Então não está em silêncio para você não saber que ele está lá. Ele bateu, ele fez um barulho, há um toque, há um sinal de que ele está lá do lado de fora esperando por você. Se alguém ouvir, então não esteja com os ouvidos tampados, ouça a minha voz, ouça a voz do Senhor Jesus. E se você abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com você e você com ele. Então é algo assim extraordinário. E eu vou me deter um pouquinho mais nessas palavras desse versículo. Eis que estou à porta e bato. Então ele é presente e iniciativo, ele é proativo, é ele que está batendo. Então essa é uma atitude concreta e real. Ele não está distante ou indiferente. Ele está vendo, ele está sabendo, ele conhece todas as suas dores, todos os seus sofrimentos, todos os seus questionamentos, todas as suas revoltas, tudo aquilo que muitas vezes pode estar te moendo por dentro. Então ele está presente, proativo, ele toma a iniciativa de se aproximar. Como eu disse, ele não arromba, mas ele se posiciona num lugar de espera. Para que o quê? Que porta é essa? É a porta do coração. É um símbolo de algo que você decide. Né? A gente fala que nós somos um ser espiritual, possuímos uma alma, habitamos o corpo. A alma é a sede das emoções, vontade e mente. Então, tudo que você pensa, tudo que você faz e todos os seus sentimentos. Então, o coração, ele simboliza essa porta da nossa vida para abrir e vou tentar ver. Será que é? Se não for, você voltar para trás, vai ficar do mesmo tamanho. Mas e se for? E se essa porta é verdadeira? E se essas ofertas de descanso, de perdão de pecados, de paz for verdadeira? Então, o bater a porta quer dizer que é um convite gentil. Ele não vai te forçar, ele não vai te obrigar. Então, é um sussurro, é um toque. Se alguém ouvir a voz, quer dizer que hoje há tantas vozes, nenhuma delas sem sentido. Você precisa de fazer silêncio para poder ouvir esse toque do Senhor. Porque é tanto barulho hoje que a gente pode nem discernir. Ele está batendo. Você pode não ter ouvido, mas ele está batendo. Então, antes de abrir, é necessário ouvir a voz de Jesus. Isso implica em atenção. Pare esse minuto que você chegou aqui nesse vídeo
e reconheça esse chamado. Em meio a tantas distrações, preste atenção nesse chamado, nesse convite, nesse clamor que eu estou te fazendo nessa hora. A decisão é sua. Abrir a porta é nossa parte no convite. É um ato de fé, de escolha, de rendição. Significa remover as barreiras. A salvação, o relacionamento com Jesus são uma vida de mão dupla e requer nossa resposta. Ele não nos obriga, você vai ter sua parte, sim. Né? Então, se você ouvir a voz, abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com ele. E isso fala de comunhão e intimidade. Ceiar é uma das coisas mais fortes. Comer uma refeição no Oriente Médio, então, é algo extraordinário. É uma comunhão profunda, intimidade, amizade. Se você rejeitar um convite de comer juntos, é uma ofensa muito grande, porque significa um vínculo, uma confiança. Então, Jesus não quer entrar na vida assim e passar na sala, na parte de visita. Não, ele quer entrar, ele quer cear, ele quer ir para a cozinha. Nós mineiros, para nós, a parte melhor da casa é a cozinha. Jesus quer partilhar essa cozinha conosco. Ele quer cear conosco. Então, ele quer estar presente, ele quer ser íntimo. E ele nos oferece a paz, a alegria e o sustento para nós. E essa presença vai ser constante. Se você abrir, ele não vai embora. Ele não vai, ele vai estar conosco. Está escrito, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, para sempre. Então, assim, o Apocalipse 3:20 é um lembrete contínuo, que Jesus está sempre buscando um relacionamento conosco. A decisão de aceitar e aprofundar esse relacionamento é nossa. E se abrirmos a porta para ele, experimentaremos uma comunhão, uma paz que transforma a vida. Então é um convite pessoal, é um sussurro do amor do nosso Senhor e Salvador para a alma de cada um. E isso nos lembra que não importa onde estejamos, não importa o que tenhamos feito, não importa do tamanho assim do nosso afastamento. Jesus está à espera, ele está batendo, ele está desejando compartilhar a sua vida conosco. Então, esse é o convite, é o clamor que eu quero fazer. E se isso parece um convite distante, complicado e até intimidador, eu vou entender. Vai ver que você já ouviu isso muitas vezes. Você tem a razão de hesitar, você tenha tido muitas decepções com o outro. Mas esse eu não estou fazendo um convite religioso, eu não estou te chamando para a minha congregação. Eu estou te chamando para voltar-se para Jesus, para voltar-se para Deus. Talvez você até esteja procurando, sem saber, procurando um sentido da vida que você ainda não descobriu. E a gente viu que Jesus não arromba a porta, ele não força a entrada. Ele se posiciona gentilmente do outro lado da porta. Então eu quero te conclamar que talvez a inquietação interna, o vazio que você sente que não, né, já procurou muitas formas de preencher, essa busca por um propósito, até mesmo um cansaço de tentar resolver tudo sozinho, pode ser um sinal, pode ser um toque, pode ser a voz. Ele está à porta, ele não está longe. Ele não está esperando que você se arrume, que você se conserte para depois segui-lo. Não. Porque muitas pessoas se afastam dele, acham, não, eu estou ruim demais. Não. Ele te aceita como você está hoje e agora. Você não tem que consertar, você tem que ir agora. É só aceitar o convite. Não é uma imposição. Ele respeita sua liberdade, sua história. E não tem como eu fazer por você nem ele. O abrir a porta é um ato exclusivamente seu. É um simples ato. Pode ser só por curiosidade. Pode ser
Assim, por N razões, mas abra. E você vai encontrar comunhão, intimidade, amizade, sustento. Então, assim, esse convite de Jesus é diferente. Eu ainda vou ler mais 4 versículos. Em Mateus 11, 28 está escrito: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está oferecendo descanso para a sua alma. Em João 6,37, esse a gente já leu, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, é aceitação incondicional, sem rejeição. Não importa o tamanho, a sua história. É um caminho claro em meio à confusão. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é refrigério e perdão para o nosso passado. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa estar disposto a abrir um pouco essa porta. Permita essa voz, essa batida, esse toque em você. E eu já vou para a conclusão. É tempo de se voltar para Deus. E segundo Crônicas 36 diz, Israelitas, voltem-se para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e Israel, para que ele se volte para vocês. E Apocalipse 3:20, que a gente bem detalhou. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, no nome santo de Jesus, Senhor, eu quero te pedir a cada um que chegou até esse ponto, que possa repetir após mim. Eu recebo descanso para minha alma cansada. Mateus 11, 28. Eu aceito o amor incondicional que Deus me oferece. João 6, 37. Eu decido seguir o caminho claro que Jesus me oferece. João 14, 6. Eu recebo refrigério e perdão para o meu passado. Atos 3, 9. É tempo de se voltar para Deus. Eu quero tomar essa decisão. E eu vou orar. Eu te agradeço porque me criaste e me deste a vida. Eu te agradeço pelo descanso para minha alma cansada que o Senhor me deu. Eu te agradeço pelo amor incondicional que o Senhor me ofereceu. Eu te agradeço porque sei que estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Porque este caminho eu decidi trilhar agora contigo e sei que não estarei sozinha. Eu te agradeço, Senhor, pelo refrigério e perdão para o meu passado que eu acabo de receber. Eu te agradeço pela oportunidade de me voltar para Deus. Eu abençoo cada um de vocês. Que tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. E vou pedir, assine o canal, clique lá no sininho até ele ficar preto. Curta a página, quem sabe, né? Alguém estará precisando de ouvir essa palavra. Então, no nome santo de Jesus, eu louvo a Deus pela sua vida. E que seus ouvidos se abram para receber esse chamado do Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Beijo no coração. Jesus ama.